Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele Ferreira, eu trabalho com vocês a disciplina de língua inglesa, mas de acordo com o novo formato das eletivas nesse ano, eu também vou trabalhar com a turma de vocês a minha eletiva. Como vocês sabem, o projeto de eletiva é uma disciplina criada pelo professor, então essa disciplina com esse tema, racismo estrutural, estereótipo, foi criação minha. E aí, como dessa vez vocês não tiveram a possibilidade de escolher qual eletiva entrar, como nos outros anos, então, para que seja um trabalho prazeroso, para que seja um trabalho bacana para as duas partes, porque quando nós, professores de eletiva, criamos esse projeto, a gente cria com o maior carinho do mundo, pensando na possibilidade de receber aluno de cada uma das séries. Como esse ano não foi possível essa possibilidade, então todo o meu trabalho será voltado para a idade de vocês, para a preparação de vocês, para vocês aí do primeiro ano A. Eu espero que, com o mesmo carinho que eu estou recebendo vocês, que vocês recebam com o mesmo carinho a minha disciplina de eletiva, que é racismo estrutural, estereótipo. Bom, deem uma olhada nessa imagem. Vocês conhecem essa imagem? Vocês sabem o que significa? Caso a resposta de vocês seja, eu só lembro desse personagem aqui porque eu já assisti no Pica-Pau. Esse personagem aqui é extraído dessa ideia aqui, que tem a ver com este passarinho aqui. E eu já vou explicar para vocês o que é isso e o que isso tem a ver com a eletiva que nós vamos trabalhar agora. Olha só, esse personagemzinho, Jim Crow, ele é criado da seguinte história. Thomas D. Rice era um comediante nova-iorquino nascido lá no século XIX. E aí, para ele poder dar aquela inovada no repertório dele, ele resolveu visitar o sul dos Estados Unidos para ter aí umas ideias, refrescar a mente, dar aquela levantada nas produções dele. Aí lá ele descobriu que era um costume da galera branca de lá comparar os seus escravos com os corvos, que em inglês é crow. E aí, que os escravos nas horas dos descansos costumavam cantar uma canção cuja origem não se sabe ao certo, sobre uma figura lendária chamada aí como Jim Crow. E aí então, como qualquer ser humano normal com aspas mesmo, tá? O homem simplesmente teve a ideia genial de pintar o corpo todo de preto e se apresentar em casas de shows onde ele cantava essa adaptação da música dos escravos. A música dele, adaptada, se chamava Jump Jim Crow, que traduzindo ao pé da letra, é Pule Jim Corvo. E aí, nessas apresentações, ele incorporava o que ele achava ser o típico negro. Um cara burro, vestindo trapos, fazendo atrapalhadas e andando aí de maneira boba, Um estereótipo, uma ideia, E aí isso fez tanto sucesso que ele criou todo um gênero de apresentações semelhantes, chamados de The Minstrel Show, Um rolê onde onde se pagava para ver diversos brancos fazendo blackface para imitar negros em diversas situações cômicas e estereotipadas. Para quem não sabe o que é blackface, é aquela situação de uma pessoa branca se pintar de preto, pintar o rosto de preto para fazer aí de negro. E aí, com o tempo, o Jim Crow se tornou um sinônimo para negros americanos, usado pelos brancos como uma marca de como os negros eram bem inferiores e bem menos desenvolvidos intelectualmente. E aí essa imagem, ela se manteve firme e forte por uma porrada de tempo aí, que é uma coisa absurda, mas se manteve firme e forte. E aí a parada ficou
tão forte que as leis de segregação racial impostas nos Estados Unidos ganharam um nome informal de Jim Crow Laws, que é leis Jim Crow. E aí essa coisa da segregação era tão absurda, tão pesada e feia que, consegue perceber aí, né, nesse slide, eu coloquei aí uma propaganda de uma lavanderia. Tá escrito assim, Imperial Law Laundry. Gente, desculpa, o vizinho passou com a música muito alta, então vocês escutaram um forró aí, né? Mas vamos aqui, eu tô gravando o vídeo aqui em casa. Volta e meia passa um carro de som aí, uma moto fazendo tá, que eu não sei por que o povo faz essas coisas, mas faz, né? Então, como eu estava dizendo pra vocês, aí nessa propaganda que tá em inglês, tá escrito Imperial Laundry, né? We wash for white people only, né? Lavanderia imperial, nós lavamos apenas para pessoas brancas. Quer dizer o quê? Tinha essa segregação, separação. Uma pessoa negra não tinha suas roupas lavadas nessa lavanderia, porque era um momento de segregação absurda nos Estados Unidos. Tem o banheiro para negros e o banheiro para brancos. E o negro não pode frequentar o banheiro do branco em hipótese alguma. Então, é absurdo, é assustador, né? Mas, infelizmente, é a realidade. E aí, dentro ainda de toda essa polêmica, vocês já ouviram falar, né, de uma polêmica maior ainda, né? A polêmica dos corvos lá no desenho do Dumbo. Dumbo da onde, professora? Não lembro. Dumbo da Disney. Então, em 1941, enquanto ainda rolavam as leis de segregação racial, a Disney lançou esses personagens que eram basicamente corvos, com trejeitos estereotipados, associados a negros, né? Com a malandragem, com as músicas, o sotaque típico e etc. Cujo líder se chamava... Isso mesmo, Jim Crow. Vejam só que absurdo, né? A Disney deu essa bola fora. E sim, eu tô falando Disney mesmo, porque a pronúncia não é Disney. É Disney. Tá, eu sei que não é aula de inglês agora, mas custa nada aí a gente aprender que não se fala Disney, é Disney, tá bom? Com esse i no final. Aí, pessoal, pensando aí em toda essa questão de estereótipo, deem uma olhadinha nessa imagem que está disponível aí para vocês. Vocês percebem o quanto os traços são exagerados? Tudo exagerado, tudo com uma figura assim mais caricata. Isso é a proposta do estereótipo, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante o que vem a significar esta palavrinha, estereótipo, e como é que ela se enquadra nos nossos dias atuais. Aí, pessoal, vamos aqui, né, já que já introduzi o porquê daquela imagenzinha do Jim Crow logo no início do projeto, então, aqui pensando em objetivo geral. Qual é o objetivo geral dessa disciplina, né? A disciplina eletiva Racismo Estrutural e Estereótipo, ela tem como objetivo analisar com base em produções literárias, jornalísticas e cinematográficas de que forma a estrutura da sociedade permanece excluindo as pessoas negras. E também, né, apresentar quais os mecanismos legais a comunidade negra dispõe para garantir os seus direitos sociais. Porque sim, existem mecanismos legais para que esses direitos sejam respeitados. E aí, nós vamos trabalhar dentro dessa eletiva o tempo todo a perguntinha: o que é racismo estrutural? Nós vamos entender o que é isso, né? E aí o objetivo específico dessa eletiva é explicar para vocês, com base nas produções literárias, jornalísticas e cinematográficas, o significado de estereótipo, de que forma que isso influencia o comportamento da sociedade. Porque sim, influencia. O tipo de música que você escuta influencia, né, no seu comportamento. O tipo de livro que você lê influencia no seu comportamento. O tipo de filme, de desenho, de anime que você assiste influencia no seu comportamento. Então, toda essa estereotipagem em cima do negro
dentro dessas produções, elas também vão influenciar o seu comportamento enquanto indivíduo. E aí, isso tudo precisa ser, né, muito bem trabalhado, muito bem discutido. E aí, um dos pontos também é mostrar a importância do Estatuto da Igualdade Racial, como é conhecida a Lei número 12.288, de 20 de julho de 2010. Essa lei é destinada a garantir a população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Então é uma lei extremamente importante que nós também vamos trabalhar. E já vou, caso vocês não conheçam lei nenhuma, vou ensinar para vocês como é que a gente faz a leitura e interpretação de uma lei, porque isso é muito importante, muito útil para a vida. E aí, descreveremos também de que forma as medidas legais visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas a discriminação de fato, né? Que é absolutamente enraizada na sociedade e de tão enraizada ela tornou ali quase que impossível de ser percebida. Esses serão aspectos que nós também trabalharemos, tá? E aí, dentro ali de conteúdo programático, o que nós vamos estudar, né? Essa grade curricular, ela foi criada por mim. Então, os tópicos que nós vamos estudar serão estereótipo, significante e significado. O que é significante? O que é significado, professora? Isso é o que a palavra significa de fato e qual é o significado que nós damos a ela. Porque uma coisa é o que está no dicionário e a outra coisa é como nós interpretamos o significado desta palavra. Como é que isso vai se aplicar na vivência? Qual é a imagem que você monta na sua cabeça ao ouvir a palavra estereótipo? Ou então, qual é a imagem que você monta na sua cabeça ao ouvir a palavra bandido? Pensa aí, qual é a imagem que você monta quando eu falo bandido? Quando eu falo assalto? Quando eu falo roubo? Quando eu falo tráfico? Qual é a imagem que você monta na sua cabeça? Que pessoa é essa que aparece na sua cabeça quando você escuta essas palavras? Eu tenho quase certeza que a imagem que surgiu na sua cabeça ao ouvir essas palavras foi de uma pessoa negra. Ah, por que, professora, se eu nem sou uma pessoa racista, nem sou preconceituoso? Então, meu querido, você está inserido numa sociedade que construiu de uma forma. Nós vamos trabalhar isso com mais detalhes. Foi construído de uma forma essa ideia estereotipada de que o negro é perigoso e, às vezes, acaba sendo difícil desvincular essa ideia. Então, por isso que quando se escuta assalto, negro, morte, bandido, aliás, negro não, assalto, morte, bandido, a imagem inicial, né, que você tem é de uma pessoa negra cometendo estas coisas. Não é porque você pensa assim, foi embutido em você esse pensamento. Então, nós vamos aqui desconstruir essa ideia, vamos entender o porquê, né? E aí nós também vamos trabalhar com a figura do estereótipo do Jim Crow. O que isso fez nos Estados Unidos, né? Lembra que lá no início eu falei que existia uma lei que era a lei de segregação e que ela foi apelidada de Jim Crow's Law, né? Que é a lei do Jim Crow, lei da segregação. Nós vamos trabalhar com esse assunto também, nós vamos entender ali o contexto histórico, o que acontece nessa situação, tá? E aí tem um experimento social que nós também vamos fazer, uma dinâmica de grupo bem interessante para a gente entender como é que se dá os desdobramentos dessa estereotipação das pessoas negras, tá? E vamos entender o que é racismo. Depois que vocês entenderem o que é racismo, a gente já vai começar a entender o que é racismo estrutural. Tem diferença, professora? Muito sutil, mas tem. Porque às vezes a pessoa pensa que ela não é racista, mas ela está inserida num sistema de racismo estrutural. E aí a gente vai entender de que forma isso afeta a vida das pessoas negras.
E aí nós vamos trabalhar com bastante afinco o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. Nós vamos entender o que essa lei significa, o que ela representa, quais são as bases legais para que essa lei exista. Essa lei é uma lei racista, não é racista? Porque tem muita gente que fala, mas cotas é racismo. Mas essas leis, assim, para beneficiar o negro, é uma espécie de racismo. Tem gente que faz esse tipo de afirmação e a gente vai entender por que essas pessoas fazem essas afirmações e quais as bases para fazer essas afirmações. E aí, outro ponto que é muito importante. Eu não sou negra. Percebe isso? Com certeza, né? Tá dando para ver aí o meu rosto na filmagem. Nós vamos... por que eu falei, né? Eu não sou negra. Vocês já ouviram falar em lugar de fala? Que às vezes você vai falar sobre um assunto e a pessoa, para te silenciar, ela te diz, mas não é o seu lugar de fala. Você não tem que opinar sobre determinado assunto. Aí nós vamos entender, né? O que é lugar de fala? A gente vai fazer a análise do discurso. Tem uma disciplina de filosofia e de sociologia que trata especificamente sobre a análise do discurso, o lugar de fala, qual é o seu lugar de representatividade numa situação de racismo, se você não é uma pessoa negra. De que forma você pode contribuir para que o racismo deixe de existir? Você pode ser uma pessoa antirracista? De que forma isso pode acontecer? Isso nós vamos entender nesse tópico, lugar de fala, análise do discurso. E aí, para embasar toda essa nossa produção, todo esse nosso estudo, nós temos alguns livros que serão lidos, discutidos. Nós vamos ler bastante, porque não dá para falar sobre esse assunto sem ter, né, um cabedal literário muito grande. Você precisa entender o que acontece na sociedade, você precisa ler bastante para entender toda essa situação. Existem livros muito bons a respeito desse assunto, para que a gente entenda o que é esse racismo e o que é esse racismo estrutural. E aí eu escolhi alguns livros. Existe a possibilidade de entrar mais livros? Existe, porque cada dia a gente descobre uma coisa nova e dá para encaixar. Inclusive, se vocês tiverem algum livro que vocês já leram, que vocês já ouviram falar, que está dentro desse assunto, racismo estrutural, você pode me indicar que eu vou analisar essa leitura e ver se de fato vai encaixar, tá bom? Então, um dos livros que nós vamos trabalhar é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro é da autora Carolina Maria de Jesus. É um livro... agora me fugiu se ele é do período do realismo ou se ele é do período do romantismo. Deu um branco aqui, mas eu vou voltar a falar disso novamente para vocês. Mas ela é uma escritora brasileira e é um livro muito bacana que fala sobre isso. E aí nós também vamos trabalhar com o Pequeno Manual Antirracista, da autora Djamila Ribeiro. É um livrozinho curto, mas nós não vamos trabalhar com todo ele, são só algumas partes, tá? E aí um outro livro que nós vamos trabalhar também é O Genocídio do Negro Brasileiro, um processo de racismo mascarado, que é do autor Abdias Nascimento. Esse livro é bem antigo, mas tem muita coisa interessante lá que dá para ser aproveitada, inclusive acontece nos dias de hoje. E aí um outro livro, que esse é fantástico, eu tenho uma paixãozinha por ele, que é Mulheres, Raça e Classe, da autora Angela Davis. Essa autora não é brasileira, mas é fantástico, a obra dela abarca todas essas situações de racismo, tanto no nosso país quanto fora do país. E aí, dando embasamento teórico maior ainda a esse nosso estudo, nós vamos trabalhar com o documentário 13ª Emenda. É um filme dirigido por Ava DuVernay, que ele vai escancarar como é que a escravidão germinou um sistema de criminalização e prisão dos negros nos Estados Unidos. Professora, mas nós não estamos nos Estados Unidos, o que isso tem a ver com o Brasil? Vocês vão perceber que existem aspectos do nosso sistema carcerário que também germinam um sistema de criminalização e prisão dos negros.
Existem algumas pesquisas a respeito desse assunto que eu vou apresentar para vocês mais adiante e que vocês vão começar a ter uma visão um pouco diferenciada a respeito dos noticiários que vocês recebem, que vocês leem. E aí um outro filme muito interessante é Corra, né, do cineasta Jordan Peele. Eu esqueci como fala o nome do moço, mas eu vou deixar o nome dele para vocês aí na telinha para depois vocês darem uma olhada. Esse filme vai contar uma história de racismo em formato de terror, né? O preconceito já é aterrorizante por si só. Porém, esse cineasta ele tem umas sacadas assim muito interessantes. Ele coloca várias referências dentro desse filme que são situações corriqueiras, mas que acontecem, e qual é o peso dessas situações no emocional e no psicológico de uma pessoa que é negra e que vivencia essas situações. É um filme incrível. Nós vamos debater esse filme no momento oportuno, mas já adianto aí o que nós vamos trabalhar. E aí, qual é a metodologia utilizada para trabalhar essa disciplina? Gente, perdão, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá? Mas é isso, vai ter que ser grandinho mesmo para eu poder explicar tudo assim com riqueza de detalhes. Para ficar bem palpável aí o que nós vamos fazer. Olha só, como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos analisar e discutir o racismo estrutural mediante as produções literárias, jornalísticas e cinematográficas. Isso quer dizer o quê? A gente vai analisar livros, a gente vai analisar notícias de jornais, inclusive notícias que vocês verem, que vocês acharem interessante, que talvez vá gerar uma discussão bacana, pode mandar para mim, que eu dou uma lida e analiso e vejo quais são os pontos que nós podemos discutir enquanto grupo. E aí nós vamos analisar produções cinematográficas também e conversar sobre elas. Eu vou abrir um momento para depois vocês possam indicar filmes que vocês conheçam também, porque assim, a ideia desse projeto é ser uma troca. Eu tenho algumas informações para passar para vocês e com certeza vocês têm informações para trocar comigo. E a gente faz uma troca bacana, bem gostosa, o grupo inteiro, e todo mundo sai ganhando, todo mundo aprende. Aí nós vamos fazer também uma dinâmica de grupo, que é o estudo de caso. Eu vou trazer para vocês um caso específico. Nós vamos analisar, vamos fazer uma dinâmica e vamos entender o porquê dessa situação. Teremos debates literários, né, que são os livros que eu mencionei que nós vamos analisar e discutir as ideias, e entrevistas. Entrevista de quem, professora? Vocês vão entrevistar pessoas aí do seu meio, com umas perguntas específicas que eu vou encaminhar para vocês. Nós vamos montar depois uma lista de perguntas para que vocês entrevistem as pessoas que vocês conhecem, pessoas que são negras e que já vivenciaram situações de racismo escancarado e de racismo mais velado. Nós vamos debater esses assuntos de uma forma bem interessante. E aí, depois de todo esse processo, nós precisamos pensar em culminância. Eu tenho aqui uma proposta, mas essa proposta não é engessada. A depender de nossas trocas, nós podemos mudar aí o que vai ser apresentado. Inicialmente, minha proposta para vocês é a seguinte: nós vamos expor, aliás, essa parte de expor nas redes sociais, isso é taxativo, isso vai acontecer, tá? Mas aí o que nós vamos expor é que é o porém, que é o que nós podemos discutir ainda. Serão expostas aí nas redes sociais da escola as entrevistas com as mulheres e homens negros pertencentes à comunidade escolar. Os pais de vocês, os tios de vocês, a família de vocês, quem você quiser entrevistar para falar sobre esse assunto. Aí serão produzidos estandes com exposição de curiosidade. Estande, professora, mas a gente não está no modo presencial. Você pode montar na sua casa, né, uma exposição de curiosidade sobre os principais movimentos que representam a luta pela igualdade racial. A gente pode fazer isso em formato de slide, a gente pode fazer isso com vocês fazendo uma explicação, usando o mesmo programinha que eu estou usando, para vocês apresentarem a pesquisa de vocês. A gente vai negociando aí, vendo como é que vai funcionar, tá? Aí,
essa ideia aqui de apresentação de palco será decidida com os alunos é porque inicialmente eu pensei que nós faríamos, não acredito que eu falei nozes. Inicialmente eu pensei que nós faríamos essa apresentação no formato presencial, mas como a escola... Desculpa, gente, não acredito que eu falei nozes. Como a escola ainda está em reforma, não vai ser possível essa parte de apresentação de palco. Mas a gente pode pensar numa apresentação para ser feita via rede social, né? Esse trabalho é lindo, tenho certeza que vai ser um trabalho muito bem desenvolvido por todos nós. E a apresentação desta culminância, o céu é o limite. A gente vai discutir ainda, vamos ver, eu quero ouvir vocês, tá? Olha só, nós temos o grupinho do WhatsApp, certo? Então, para essa disciplina em específico, tá liberado mandar mensagem lá no WhatsApp, no grupo da eletiva. Somente no grupo da eletiva, tá? Não mandem no grupo do primeiro ano A, que tem todos os professores, não. No grupo da eletiva, fica à vontade para perguntar, fica à vontade para trocar figurinha, desde que a figurinha não seja desrespeitosa, claro. Mas pode brincar lá, é para ser uma parada assim mais descontraída, mais leve, tá? Pessoal, então, já falei pra caramba, mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem que a gente vai trocando aí as informações, tá bom? Até mais!